Nessa terça-feira, nós vamos conhecer os primeiros 2 semifinalistas da Liga dos Campeões. Está chegando ao final a temporada 2023-2024. Isso também vai marcando já o final da temporada europeia. Nesse jogo da volta, o Dortmund tem que devolver pelo menos uma derrota simples para se manter vivo contra o Atlético de Madrid. O jogo de ida parecia que o Atlético ia resolver a eliminatória no primeiro jogo. O primeiro tempo foi muito abaixo do Dortmund. O Atlético teve amplo domínio, poderia ter feito mais do que 2 gols, mas no segundo tempo o Dortmund se recuperou e se manteve vivo para o jogo da volta na Alemanha. A chance aqui, pelo menos o benefício, é decidir em casa diante da sua torcida. O Dortmund que vem de vitória contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, e o Atlético de Madrid também venceu o Girona de virada por 3-1. O Barcelona, que venceu por 1-0 o Cádiz fora de casa, enfrenta o PSG. Havia vencido já o PSG no primeiro jogo lá no Parque dos Príncipes por 3-2, um jogo onde o Kylian Mbappé praticamente não entrou em campo. Muito foi falado entre o duelo entre o Mbappé e também o destaque do Lamine Yamal. Nenhum dos dois se destacaram, Pelo contrário, o jogo foi praticamente todo do Rafinha. Rafinha fez seus primeiros gols na Champions pelo Barcelona e logo 2, E foi também um jogo muito bom, defensivo até, do Barcelona. E agora decide em casa. O jogo não é no Camp Nou, é no Estádio Olímpico. O Barcelona vem jogando já há algum tempo, mas o Barcelona só precisa do empate aqui para se classificar, mas é provável que o PSG venha para cima com tudo. Além disso, nós temos o líder isolado da Liga de Portugal, o Sport, enfrentando fora de casa o Famalicão, que é um adversário que dentro de casa só teve 3 derrotas e obviamente pode dar um pouco de trabalho para o líder do campeonato por aqui. E para fechar a noite de terça, tem segunda rodada do Campeonato Brasileiro, iniciando com o Bahia, que perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Internacional, e o Fluminense, que buscou um empate contra o Bragantino em casa no Maracanã. Campeonato Brasileiro bem disputado já nessa primeira rodada, e obviamente o Bahia tem um timaço. Vai ser um jogo bem difícil aqui pro Fluminense. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 16 de abril. Começamos o nosso planejamento na Liga dos Campeões. 2 jogos em simultâneo. 2 equipes em desvantagem. O Atlético de Madrid tem a vantagem sobre o Dortmund por 1 gol. O Barcelona tem a vantagem em cima do PSG por 1 gol. Só que o Dortmund decide em casa e o PSG fora. Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é você ter atenção nos 2 jogos, se você é um trader assim como eu e pretende trabalhar as 2 partidas. No lado do Dortmund, você tem um Atlético de Madrid que sabe jogar de maneira reativa, que gosta de jogar de maneira reativa, que tem por si só esse ano uma característica bem mais agressiva do que era antigamente. E é um time que joga muito em cima de lançamentos, Provavelmente a gente vai ver o Dortmund com uma linha um pouquinho mais alta, o Atlético de Madrid utilizando do lançamento. A gente vai falar de desfalque e tudo mais. Só que a desvantagem do Dortmund, ela não é uma desvantagem gigantesca. Então não há necessidade do Dortmund se expor com tanta agressividade no início do jogo. Então eu acredito que os espaços para o Atlético de Madrid não vão ser tão grandes assim. Para você trabalhar, por exemplo, um cenário de gols, o interessante seria o Atlético de Madrid conseguir mais um gol e colocar essa desvantagem para o Dortmund ainda maior. Então, por exemplo, supondo que o Dortmund consiga sofrer um gol logo no início do jogo, você tem o Dortmund tendo uma necessidade muito maior de se expor. Então as linhas defensivas do Dortmund vão estar mais altas no campo e os espaços para o contra-ataque do Atlético serão maiores. Esse é um cenário perfeito para trabalhar gols a partir daí. Como a desvantagem nesse momento é mínima, eu não vejo o Dortmund fazendo um jogo burro, um jogo desesperado, porque ele precisa pelo menos vencer por 1 gol de diferença, mas nada mais do que isso por enquanto. O primeiro objetivo é tirar a desvantagem. Então eu não estou vendo o Dortmund se expondo tanto, a não ser que ele tome outro gol. Então primeiro deve ser um jogo estudado. Como a gente tem uma cotação de favoritismo do Dortmund pelo fato dele jogar em casa, mas uma cotação não tão baixa do Dortmund, a gente pode trabalhar uma correção de preço aqui sem problema nenhum. O Dortmund conta com o retorno do Malen, que é um excelente retorno da parte ofensiva, é o principal artilheiro da equipe junto com o Füllkrug. Muito bom. O Füllkrug não jogou nada no jogo de ida. Muito bom o jogador, o Malen. Jogou contra o Borussia Mönchengladbach e vai provavelmente reforçar a equipe contra o Atlético de Madrid. Do lado do Atlético de Madrid, a equipe não conta com o Lino, o ponta lateral brasileiro,
que tomou o segundo cartão amarelo, está suspenso. Foi ele o responsável pelo segundo gol com passe do Griezmann. Então é um desfalque importante para o Atlético, principalmente jogando ali do lado esquerdo, e um reforço importante para o Dortmund jogando do lado direito. Curiosamente, ali o Lino teria que fazer uma contenção também em cima da onde o Malen costuma atacar. O Malen circula bastante no ataque, mas é provável que ele caia mais ali pela direita, principalmente agora com essa ausência do Lino. Utilizando o PDF de apoio, aqui comparando Bundesliga e La Liga, o Borussia Dortmund vem de alguns resultados ruins dentro de casa, mas é um time que durante a temporada até que mostrou alguma solidez. Eu elogiei o Dortmund antes do jogo contra o Atlético de Madrid, e no jogo especificamente contra o Atlético de Madrid, a defesa do Dortmund foi uma mãe. Várias saídas erradas, várias entregadas, e isso era sinal, isso era frequente do Dortmund na temporada passada. Tinha sumido um pouco e agora parece que voltou. E qual que é o problema? Como é o Dortmund que precisa reverter o placar, o nervosismo está do lado do Dortmund, e isso pode obviamente culminar em saídas erradas de novo. Então, se você que está pensando em se posicionar numa correção de preço ou contra o Atlético de Madrid, porque ele pode jogar um pouco mais recuado, se você entender que o Simeone está fazendo uma marcação mais avançada, tentando encontrar ali erros na saída de bola do Dortmund, e você conseguir conferir que esses erros estão acontecendo, não entra. Não entra, porque estar contra o Atlético nesses momentos é uma posição perigosa, a não ser que o Dortmund esteja muito bem controlado ali emocionalmente. São duas equipes que não se destacam tanto em relação à iniciativa. O Dortmund abriu o placar em menos de 60% dos jogos, o Atlético em torno de 40%. O Dortmund falha menos em marcar, tem um pouquinho mais, né, de gols aqui do que a equipe do Atlético, mas tem um gol a mais sofrido. Então, sinceramente, me parece assim muito parecido. O Atlético está ali no terceiro, quarto colocado da La Liga. O Dortmund está na quarta colocação, terceira colocação. Terceira não, acho que é na quarta colocação da Bundesliga. O Dortmund tem um leve aproveitamento a mais nas finalizações do que o Atlético de Madrid. O primeiro tempo das duas equipes não é bom, por mais que o Dortmund tenha mais gols marcados, ele também tem mais gols sofridos, não tem um número alto de vitórias. O máximo que a gente pode elogiar aqui o Dortmund é que ele tem poucas derrotas, porém é um time que toma muitos gols. No segundo tempo, o Dortmund passa a ter as vitórias que ele buscava, né? Praticamente dobra o número de vitórias, mas continua tendo o mesmo número de gols sofridos do que o Atlético. Então, ainda me parece um primeiro e um segundo tempo muito parelho. As principais vantagens do Atlético: é um excelente time de cabeça. Se precisar utilizar da bola aérea, provavelmente vai o fazer por aqui. Num jogo disputado como esse, é muito provável que a gente veja o Atlético de Madrid tentando buscar os seus gols pela bola aérea, pelas bolas paradas. Porém, o calcanhar de Aquiles do Atlético de Madrid são as finalizações de fora da área do adversário. Por mais que o Atlético tenha o Oblak no gol. E o Oblak é um dos melhores goleiros do mundo, na minha opinião, mas tem tomado bastante gol de fora da área. E o Dortmund chega a marcar. O Julian Brandt bate muito bem de fora da área, o Malen até tem batido bem de fora da área. O ADM não finaliza tanto de fora, muito mais de dentro da área, mas é provável que o Dortmund utilize contra uma defesa mais fechada em alguns momentos do jogo essa finalização de fora da área. O Dortmund costuma marcar a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo e no final do segundo, e tem sofrido com frequência no início do jogo. Tomar um gol aqui no início seria péssimo para o Dortmund, seria ótimo para o mercado de gols, mas seria péssimo para o Dortmund, e também sofre no final do primeiro tempo e no meio do segundo. Já a equipe do Atlético não marca tanto no início, marca mais no final do jogo, mais os acréscimos, e tem tomado com mais frequência de maneira assim, bem proporcional. Dá para listar ali o meio do primeiro tempo, no máximo, né? O resto é bem parecido. A média de cartões do Atlético: é um time que bate mais, obviamente, então é uma média maior do que o Dortmund por aqui. Os principais jogadores do Dortmund vocês já conhecem, principalmente agora com a volta do Malen, tá? Confere novamente se ele está disponível para titular, acredito que sim, porque ele jogou contra o Gladbach. O Julian Brandt é um excelente criador de jogada também e vai finalizar de fora da área. O Füllkrug vai ser importante para jogar entre os zagueiros ali, o problema vai ser se ele vai estar muito colado nos zagueiros, aí vai ser difícil dele conseguir trabalhar, né? O Atlético de Madrid sabe marcar muito bem. E quem deve ganhar ou a titularidade ou talvez até entre o quanto antes na partida é o Haller, né? Que fez o gol, que deixou o time do Dortmund vivo, e é um jogador que tem estrela, né? Que tem estrela, que pode ajudar a equipe por aqui. Do lado do Atlético de Madrid não conta com o ponta, com o atacante do Lino, né? Suspenso por cartão amarelo, 3 gols e 2 assistências na La Liga. E os principais jogadores que você tem que conferir se vão jogar é o Griezmann e o Morata, né? Os principais artilheiros da equipe por aqui, junto com o Llorente e o Ángel Correa.
correia. Se você é um trader, eu acho que é um jogo para correção de preço. Não vejo o Dortmund se expondo tanto no início, mas eu consigo encontrar o Dortmund sendo superior aqui em alguns momentos do primeiro tempo. Não estou vendo o Atlético de Madrid sair para cima igual um maluco também, a não ser que seja só para testar a saída de bola do Borussia Dortmund, como eu tinha comentado. A vantagem é do Atlético, então o Atlético tem que jogar em cima do erro do adversário, não precisa aqui se expor, e provavelmente a gente vai encontrar um Dortmund superior em alguns momentos. Agora, se vai ser nos primeiros minutos do primeiro tempo ou não, aí a gente não sabe. Eu vou trabalhar ao vivo, sem nenhum tipo de criação de viés por aqui, mas eu não pretendo trabalhar nada a favor do Dortmund ou contra o Atlético se o Dortmund não estiver conseguindo neutralizar ali o Griezmann na saída de bola, os contra-ataques do Atlético, tá? O Griezmann principalmente, que é um jogador que liga muito bem essa parte do meio pro ataque. Em relação ao mercado de gols, a gente sempre cria muita expectativa para gols no jogo da volta. Afinal de contas, o jogo de ida já teve 3 gols. Porém, como o Dortmund só precisa fazer 1, eu de novo reforço a minha opinião de que esse jogo não precisa estar tão aberto no início. O Dortmund pode jogar de maneira inteligente. Para que esse jogo abra, você tem que ter uma equipe em desvantagem e uma desvantagem forte, que faça ela se expor até ao ponto de parar de se preocupar tanto com a defesa partindo para o ataque, que seria um gol do Atlético, né? Você já vem numa eliminatória perdendo por 2-1, se o Atlético faz o 3-1 no agregado, você tem uma necessidade muito maior. Agora, enquanto o jogo estiver 0-0 ou o Dortmund fez o primeiro gol, fica muito, ainda fica muito preso essa questão de defesa se expondo, linhas altas. Eu não acho que é um jogo tão puxado para gols enquanto tiver 0-0 ou 1-0 Dortmund. Eu só iria me posicionar aqui no mercado de gols se o Atlético fizesse o primeiro gol ou se o Dortmund fizesse 2-0. Aí seria interessante. Mas se você tem ideia de trabalhar no mercado de gols, eu te aconselho pelo menos esperar esse over 1,5 bater 2, porque essa cotação aqui tá ridícula, tá bom? Eu só vou me posicionar em gols com 1-0 do Atlético ou um 2-0 do Borussia Dortmund. Olho nas finalizações de fora da área do Dortmund, finalizações do Malen, que volta de lesão e que provavelmente vai ser um chuta-chuta aqui da equipe. O Haller também, se entrar, tem estrela, pode ajudar a equipe. Do lado do Atlético de Madrid, Griezmann e Morata. Morata ficando impedido e o Griezmann finalizando no gol. Isso é receita de bolo do Atlético de Madrid. Infelizmente, sem o Lino, isso tira um pouco a força da equipe ali do lado esquerdo. No mesmo horário, em simultâneo, infelizmente, mas não adianta reclamar, Barcelona e PSG. Aqui a gente já começa a ter que tomar cuidado, porque estou focado no jogo do Atlético, estou posicionado lá, estou com uma posição aberta lá, quero trabalhar aqui também. Como é que eu vou fazer? Eu tenho essa condição de tocar 2 posições ao mesmo tempo? Perigoso. Então, toma um pouco de cuidado. Barcelona é favorito, muito próximo ali a cotação do Dortmund. A diferença é que quem precisa do resultado é o PSG. E aí, provavelmente, a gente vai ter que ver um PSG propondo o jogo em alguns momentos, diferente do que ele gosta de fazer, né? O PSG geralmente é um time mais reativo, vai ter que jogar como se fosse ali na Ligue 1, só que o Barcelona tem uma capacidade muito grande de jogar em velocidade, principalmente com os lançamentos, né? A gente já viu o Pedri acionando o Rafinha para fazer aquele gol, o Lamine Yamal. O problema do Lamine Yamal é a pressão de Liga dos Campeões, é um jogador muito jovem, mas o Lamine Yamal pode aproveitar também dessa linha alta do PSG. Então, se o PSG optar por um jogo de proposição com linhas mais altas, o Barcelona muito provavelmente vai se resguardar para contra-atacar. Qual que é o problema? O Barcelona, chamando o PSG para cima, ele vai abrir os campos para finalização. A sorte do Barcelona se chama Ter Stegen. Para mim, hoje, top 3, top 2 melhores goleiros do mundo. O que o Ter Stegen salva o Barcelona não está escrito, se ele for o titular, obviamente. Mas é provável que o PSG arrume um bombardeio ali. O Dembélé vai querer finalizar para marcar outro gol. O Mbappé vai querer tirar a má impressão que ficou no primeiro jogo. Qualquer espaço que ele tiver ali na pequena área ou na entrada da área, ele vai bater pro gol. E aí, se o Barcelona tomar um gol cedo, a situação muda. Porque aí o PSG já pode recuar um pouco as linhas e chamar um pouco mais o Barça para cima para fazer o seu jogo, contando que o Mbappé pode estar num dia melhor do que no jogo de ida lá na França. Enquanto isso não acontecer, se é que vai acontecer, provavelmente é um PSG mais avançado e um Barcelona jogando em contra-ataque e em lançamentos para Rafinha, João Félix e Lamine Yamal, tá bom? Utilizando o PDF de apoio, aqui a gente tem Ligue 1, né? É difícil porque a La Liga é um campeonato muito mais difícil do que a Ligue 1, então a gente tem o PSG liderando em vários critérios, o Barcelona até marca mais gols, mas o PSG tem uma defesa melhor, o time do PSG precisa de menos finalizações no alvo para fazer um gol, o primeiro tempo do PSG é melhor, tudo isso a gente pode até comparar. O problema, meus amigos, é que são níveis de enfrentamentos diferentes. Então, usar a estatística aqui, a gente pode usar muito por conta da bola aérea, olha só. O time do PSG marca muito de fora da área. É um time que sabe finalizar nesse fundamento. E contra um Barcelona que talvez
se fecha um pouco em alguns momentos, essa bola aérea vai ser importante. Porém, o PSG toma bastante gol de cabeça. E o Barcelona utilizou o gol de cabeça com o Christensen para poder fazer o gol da vitória, né? O 3-2. Só que o Christensen está suspenso, assim como o Sérgio Roberto. Então são dois suspensos aqui do lado do Barcelona, o Sérgio Roberto e o Christensen. O Barcelona marca a maioria dos seus gols no final da partida, então se o PSG chegar ali ainda precisando do gol, desesperado, vindo para cima, ele pode obviamente acabar tomando mais um por aqui, né, no agregado, claro, mas é um momento também que o Barcelona mais toma gol. E o PSG distribui muito bem os seus gols marcados, mas o início do segundo tempo e o final do segundo tempo são os momentos onde ele mais consegue marcar. Vocês conhecem já os principais jogadores do Barcelona, só estou passando protocolarmente, né? O Lewandowski, o artilheiro da equipe, com 13 gols e 8 assistências. O Gundogan com 5 gols e 6 assistências. O Rafinha, agora com 2 gols já nesse jogo, né, nesse clássico, nessa eliminatória, e o João Félix, que fez um golaço fora de casa agora contra o Cádiz. Ainda estamos aguardando Lamine Yamal estrear na Liga dos Campeões, pelo menos nessa fase eliminatória. Lembrando, Christensen, titular, que fez o gol de cabeça, suspenso, e o Sérgio Roberto também está suspenso. Do lado do PSG, quem tem que aparecer nesse confronto é o dono da equipe, né? É o Mbappé, que não fica no PSG e que, se não aparecer nesse jogo da volta, também não fica na Liga dos Campeões nessa temporada, porque o PSG vai acabar dando adeus. Então ele tem que aparecer, o Dembélé tem que ter lei do ex aqui de novo, né? Tem que fazer mais um golzinho para ajudar. O Gonçalo Ramos tem que participar muito mais do jogo, Colomoni também, e provavelmente vai contar com o retorno do Achraf Hakimi, que eu acho que não jogou no primeiro jogo por conta da suspensão. E isso é um belo reforço, tá? É um belo reforço aqui para o PSG. Se você é um trader por aqui, diferente do jogo do Dortmund com o Atlético de Madrid, onde o favorito tem a desvantagem, aqui o não favorito tem a desvantagem. Então, o Barcelona provavelmente inteligente vai chamar o PSG para cima para contra-atacar. Bola longa e os contra-ataques. Tá? Então, para estar a favor do favorito aqui, você provavelmente vai estar numa situação desconfortável. Eu quero trabalhar a favor do Barça porque ele vai utilizar dos espaços para poder punir o PSG. Ok, só que você vai ver o PSG te atacando o tempo todo, ou pelo menos tentando finalizar o tempo todo. Então pode ser uma posição desconfortável. Não estou dizendo que é ruim, mas é uma posição desconfortável. Tem gente que não gosta tanto disso, por isso que é muito bom você já ter uma metodologia, né? Não vai inventar método no meio da Liga dos Campeões. Faça só o que você sabe fazer, né? Faz o arroz com feijão, porque fica muito mais fácil de dar certo e quando dá errado você já está acostumado. Você não tende a tiltar, tá bom? Eu, sinceramente, ainda no primeiro jogo eu cheguei a comentar que eu via valor no PSG com aquela cotação. E como o Mbappé foi muito mal, realmente o Barcelona acabou se saindo melhor. Porém, ainda assim, com essa cotação de 3, eu continuo vendo algum valor do lado do PSG se o Mbappé puder jogar bola. Se o Mbappé puder voltar para o jogo, voltar para a eliminatória. Porque enquanto o Mbappé não participar do jogo, vai ser difícil. Agora, o Mbappé bem em campo, eu vejo essa dupla chance do PSG interessante, sendo bem sincero, tá? Isso como um Panther. Eu não sou Panther, tô dando só o meu pitaco, mas eu gosto dessa dupla chance do PSG, principalmente se o Mbappé estiver bem em campo. E aí você pode esperar alguns minutos para ver se ele tá bem em campo ou não, né? Acho que logo no início já vai dar para perceber se ele tá com fome ou não. Em relação ao mercado de gols, aqui é um pouco diferente do jogo do Dortmund. Eu aqui já vejo uma possibilidade de me posicionar em gols, mesmo que o jogo esteja 0-0, porque o cenário indica um PSG mais agressivo e à medida que o tempo passa, mais agressivo ele vai ficar, e um Barcelona jogando por uma bola de contra-ataque, por uma bola de lançamento. Então eu não duvido que dê para trabalhar mercado de gols aqui, mesmo no 0-0. Agora, o que eu não te aconselho é trabalhar mercado de gols antes do jogo começar, porque aí você vai estar trabalhando com cotações muito esmagadas. O 2,5, por exemplo, está 1,50. Então é possível sim trabalhar um cenário de 2 gols ou um cenário de 3 gols, mesmo no 0-0, imaginando que se o PSG faz um gol, fica tudo aberto, o Barcelona pode tentar se expor e vai ceder espaço. Se o Barcelona faz mais um gol, a eliminatória fica 4-2, o PSG vai ter que ir para cima ainda mais, se expor ainda mais e dar mais espaço para o Barça, mas eu não faria essa exposição em gols antes do jogo começar, porque as cotações estão muito esmagadas. Começou o jogo, saiu um gol do PSG. E agora? Bom, agora segura, porque se o PSG está na frente, a eliminatória está empatada, é melhor esperar as cotações melhorarem para você ver o que faz em relação ao que você está observando do jogo. Mas esse risco de sair um gol cedo pode acontecer, faz parte, tá? Mas eu só me posicionaria em gols aqui com uma cotação um pouco mais alta, mesmo que seja um cenário de over 1,5, um 0-0, mas eu precisaria de uma cotação mais alta por aqui, tá? Não duvido de um ambas marcas, de novo, mas com essa cotação eu tô fora, mas não duvido, por quê? O PSG precisa e ao precisar, quanto mais você necessita, mais espaço você tende a oferecer. E para você que trabalha, obviamente, esses mercados especiais de finalização, João Félix, Rafinha, João Félix
Félix, na maioria das vezes, ele é meio fominha, né? Vai tentar finalizar no gol. O Rafinha também. O lado do Mbappé nem se fala, né? Finalização, 1, 2 finalizações no alvo do Mbappé. Não sei quanto que tá pagando, mas deve ser um cenário interessante. Quem tá marcando o Mbappé também para cartão amarelo pode ser interessante, principalmente se o PSG conseguir reverter, né, essa desvantagem. Então pode ser um jogo para esses mercados paralelos também, pra gente ficar de olho nisso. E é provável que o time do PSG finalize bastante de fora da área. Para mim, essa eliminatória tá muito aberta, viu? Eu não duvido que o PSG consiga reverter isso daqui, mas precisa do Mbappé. Nas opções de jogos complementares, me causa uma sensação ruim ter que colocar esse jogo como complementar, porque eu venho trabalhando a favor do Sporting desde o início do campeonato, os jogos do Sporting eu acompanho, só que provavelmente o meu foco aqui vai estar na Champions, né? É 15 minutos depois do início dos jogos da Champions. Então, se eu tiver com alguma posição aberta por lá, eu não vou conseguir gerenciar múltiplas posições aqui, principalmente num jogo de Champions com uma liquidez muito grande. Então, para mim, vai ser um jogo escanteado. A não ser que os 2 jogos da Champions estejam horrorosos, aí eu vou trabalhar Sporting e Famalicão. O Famalicão concedeu em 9 dos últimos 10 jogos que disputou, porém, como mandante, só perdeu 3 vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui o PDF de apoio, mesmo eu não trabalhando nesse jogo, pra gente passar por cima, pelo menos aqui, ó. Aqui o menu de hoje, Portugal. Famalicão vem de uma vitória dentro de casa, recentemente. Não tem uma iniciativa tão grande, principalmente quando comparado com o líder do campeonato. O Sport vem numa sequência brutal fora de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas vem sofrendo gol com frequência fora de casa, tá? Sofreu o mesmo número de gols do Famalicão. O Sporting precisa de 2 finalizações no alvo a menos para marcar gol, ok? Tem um primeiro tempo bem superior ofensivamente, mas tomou a mesma quantidade de gols praticamente do que o Famalicão. A diferença é que o Sport chega a 71% de vitória no primeiro tempo e não perdeu nenhuma primeira etapa. No segundo tempo é o pior momento defensivo do Sport, né? O Famalicão até tenta ser um pouco mais agressivo, mas não consegue ser tanto igual no primeiro tempo e acaba tomando mais gols, mas também é um momento ruim do Sporting por aqui. As duas equipes utilizam bem da bola aérea e também das finalizações de fora da área, né? Principalmente o Sporting. O Sporting, como tem sofrido gol com frequência fora, tem tido que fazer mais do que um gol, então o over 2,5 tem sido mais frequente. O Sporting marca mais os seus gols no final do primeiro tempo e no final do segundo e tem sofrido de maneira, vamos dizer assim, linear, né? Já o time do Famalicão marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no meio do segundo e tem sofrido nos extremos, início e final de jogo. Média de cartões alta aqui para o Famalicão, quase 4 cartões de média por jogo. Isso é contra um time favorito como o Sport. Parar os jogadores do Sport vai ser difícil, provavelmente vai ser só no amarelo mesmo. O John Dercades é o principal, acho que é assim que fala, desculpa se eu tô errando, tá? É o principal artilheiro da equipe aqui do Famalicão com 13 gols. E do lado do Sport você já conhece Victor Gyökeres, se é que vai estar disponível, verifica. Gyökeres com 22 gols e 10 assistências aqui, o jogador mais influente do campeonato português e um dos melhores atacantes do mundo hoje em dia, assim como o Pedro Gonçalves e o Paulinho também é um excelente jogador. Eu viria para tentar buscar esse back favorito no primeiro tempo, só tomaria cuidado com os contra-ataques do Famalicão e com a bola aérea, tá? Mas é difícil conectar esse jogo junto com os jogos da Champions por conta do horário. À noite, o Bahia enfrenta o Fluminense. O Bahia tá com um timaço, apesar de ter perdido o primeiro jogo, o Bahia em casa vai fazer uma pressão danada e o Fluminense pode se complicar por aqui. Como o Fluminense não é favorito, a questão é mais por conta do Fluminense ser o atual campeão da Libertadores, tá com mais mídia, né? Obviamente, mas olha, cuidado, tá? O Bahia tá com um timaço e claro que vem um pouco mais pressionado depois dessa primeira derrota. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e mais um planejamento. Se você puder deixar o like no vídeo antes de ir embora, vai me ajudar muito. Não esquece de se inscrever no canal também e tomar cuidado com os horários dos jogos em simultâneo para não se embananar e só fazer o que você já se planejou para fazer. Utilizar apenas suas metodologias, não inventa de criar método no meio do fogaréu, tá bom? Vejo você amanhã, um abraço e até!